pastor falou, né? Esse é o dia. Aleluia. Nem passava mais pela minha cabeça que esse dia chegaria. Mas o Senhor tem um plano, Ele tem um projeto e Ele continua apostando, insistindo, despertando, para que nós venhamos viver a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu gostaria de convidar você nesse momento de abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Amém. De Lucas 5, 1 até o 11, diz assim a palavra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, mais conhecido como Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que essas redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiram. Aleluia. Amém? Palavras, né? E eu pensei até em uma outra palavra que reflete mais o que eu passei com a minha família nesse tempo a respeito de provisão de Deus. Mas o Senhor me trouxe essa palavra e ela fala muito comigo, falou muito comigo sobre como eu estava na presença de Deus, né? Então essa palavra ela fala um pouco que Jesus começa a separar os seus primeiros discípulos, né? E existe uma grande diferença entre ser um discípulo e ser um seguidor de Cristo, né? Jesus está ali andando pela praia. A Bíblia fala que o lago de Genezaré era mais conhecido também como o Mar da Galileia, que era uma cidade, era uma espécie de aldeia litorânea, né? Uma cidade praiana, a gente pode falar assim. E Jesus já estava ali há algum tempo. E a Bíblia até fala que Jesus já conhecia Pedro antes desse encontro dele no barco, quando ele avistou. Jesus já havia se hospedado na casa de Pedro e até mesmo curado a sua sogra, né? A Bíblia fala de uma febre muito alta. Quem gostaria nessa noite que Jesus curasse a sua sogra? Aleluia! Não sei onde ela está, mas cura ela. Então Pedro já conhecia Jesus.
Pedro já havia compartilhado alguns momentos com Jesus. Só que, quando Jesus tem esse encontro com Pedro, Jesus quer mostrar para ele que era necessário Pedro ter um encontro. Era necessário Pedro passar para um novo nível. Jesus, nesse encontro, ele estava mostrando para Pedro que ele gostaria de dar um upgrade, de passar Pedro para um nível mais elevado, um nível onde ele possa ser considerado um grupo seleto, um povo adquirido, uma pessoa que realmente entendeu o chamado de Deus. A Bíblia fala que nós sabemos que existem hoje em dia muitos que se titulam cristãos. Eu sou um apreciador, eu sou um admirador de Cristo. Eu sou uma pessoa que paga os meus votos. Eu sou uma pessoa que entrega o meu dízimo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir louvores. Então existe hoje em dia muitas pessoas que são apreciadores, que são seguidores, mas não são discípulos. Então quando Jesus tem aquele encontro com Pedro na ponta do barco, que ele vê os dois barcos vazios, ele estava querendo mostrar para Pedro: Pedro, você precisa passar para o próximo nível. Você precisa sair da condição de discípulo marginal, ou seja, discípulo que está às margens, que está indiferente, discípulo que está aquém daquilo para que você foi chamado, para passar para uma condição de discípulo central, aquele que está no centro, aquele que está no meio, aquele que está fazendo a minha vontade, aquele que me serve não só pelo pão, ou pelo alimento, ou pelo sustento que eu tenho. Jesus estava ensinando essa lição para Pedro. E a Bíblia fala que muitas pessoas, elas seguem a Cristo, elas contribuem, mas elas não estão no meio. Ela é um discípulo marginal, ela está às margens. E até essa palavra ela é muito interessante, que Jesus ensina através dos gestos. A Bíblia fala que ele estava vindo, comprimido por uma multidão que o seguia na praia. Jesus já vinha fazendo alguns milagres e a multidão continuava seguindo. E Jesus ele não se iludia com isso. Ele sabia que aquele povo que o seguia só o seguia porque estava interessado no alimento, só estava interessado no sustento, só estava interessado no milagre que ele poderia oferecer. E Jesus não se iludia com isso. Jesus sabia que existia uma grande diferença entre seguidores e discípulos. Jesus sabia muito bem, e ele estava querendo ensinar Pedro nesse sentido. Jesus sabia muito bem a diferença. E um dia que eu estava aqui na igreja e eu vi os meninos trabalhando com madeira, e até no louvor falou do carpinteiro, o carpinteiro batendo a porta. E Deus foi falando comigo aqui, falou: Éder, sabe qual que é a diferença entre seguidores e uma multidão, ou discípulos? É a mesma dessas madeiras. É a mesma diferença entre uma madeira e um móvel. Elas têm a mesma essência, mas não são a mesma coisa. Elas são de madeira, mas elas não são a mesma coisa. Assim são os discípulos e os seguidores. Eles têm a mesma essência, eles têm a mesma natureza, eles foram criados com o mesmo desejo, com o mesmo livre-arbítrio, mas eles não são a mesma coisa. Jesus estava ensinando isso para Pedro. Pedro, para você ser um discípulo central, você precisa sair dessa condição de apreciador, de admirador, e passar por uma condição de discípulo central mesmo, que faz a minha vontade, que me obedece, que entende o meu propósito. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite.
Ele quer te tirar dessa condição de tábua e te transformar num móvel que tem um significado, que tem um objetivo, que tem uma característica onde as pessoas olham e veem a sua finalidade, o seu objetivo. É isso que Jesus estava falando para Pedro naquele momento. Eu vou te tirar dessa condição. Então Jesus, ele estava ali comprimido pela multidão, e eu fico imaginando Jesus passeando ali, andando pela praia, né? E a multidão seguindo, e ele na sua calma, ele avista ali os dois barcos à beira, ele se aproxima, e ele, como foi gravado no louvor, ele pede autorização, ele bate na porta. A Bíblia fala que Jesus, ele pediu autorização para Pedro. Posso usar o seu barco? Claro, mestre, fique à vontade. Eu fico imaginando Jesus entrando no barco, subindo naquele barco. E eu já até pesquisei, existem algumas igrejas que muito semelhante aqui, pastor, de repente, né? Pode fazer uma proa de um barco aqui, fica mais alto, a voz ela, né, consegue alcançar, tem o pessoal que é do som do louvor, sabe? Então, Jesus utilizou alguma coisa que foi que tinha finalidade para a pesca e transformou num púlpito. Então, imagina ali, Jesus subiu naquele barco, a multidão que o seguia sentou à beira da praia, né? O barco estava um pouco dentro da água. Jesus começa a ensinar, Jesus começa a pregar e falar os seus ensinamentos, e a multidão ouvindo, Pedro, João e Tiago também ouvindo, como um admirador, como um apreciador. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo ouvir uma palavra de Deus, querendo simplesmente ouvir os ensinamentos do Mestre, mas de repente, e a gente falou disso, de repente de Deus, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, volta para o mar e lança a rede. Pedro ficou surpreso naquele momento, porque ele já havia passado a noite inteira pescando, e ele estava ali naquela condição de que eu só quero ouvir uma palavra do Mestre, eu só quero ouvir algo que venha me trazer um refrigério, que venha massagear a minha dor, que venha trazer um consolo para mim, para os meus companheiros. Então Jesus afirma para Pedro, em seguida Jesus pede para Pedro lançar as redes novamente. Nesse momento Pedro afirma, e Jesus afirma para ele: Pedro, quando eu estou te pedindo para você lançar as redes, é porque eu quero, Pedro, que você saia dessa condição. Aleluia! Que você venha sair da condição de ouvinte, de alguém que está sentado aqui à beira do mar ouvindo a palavra, para entrar numa nova etapa, para entrar num novo nível, para acessar um novo nível na sua vida. E nessa passagem Jesus ensina 3 coisas para Pedro. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite. A primeira delas é a frustração. Jesus, quando ele está ali no barco, ele quis ensinar alguns princípios para Pedro, diante daquela situação, que foi de pescar a noite inteira, que foi de trabalhar a noite inteira. Eu tenho um conceito de pesca totalmente diferente, de pesca esportiva. É aquela pesca que a gente, quando vai, ou a gente vai para Porangaba, ou vai para outro lugar, você quer sentar ali na beira do lago, né, jogar a sua varinha e ficar ali batendo papo. Se pescar um peixe, amém. Se não pescar nada também, está tudo certo. Mas não, para Pedro, João e Tiago era diferente. Não era uma pesca esportiva, não era uma pesca de lazer, era uma pesca para a sobrevivência dele e da família. A Bíblia fala que ele era sócio de João e de Tiago. Eles tinham uma companhia de pesca. Então imagine,
pescou nada, você trabalhou o dia inteiro e não conseguiu nenhum dinheiro, isso significa o quê? Você não vai ter uma provisão para sua família. Então Jesus estava ensinando Pedro que ele precisava aprender a lidar com a frustração. E dizendo para ele, Pedro, para alcançar a maturidade, você precisa aprender a lidar com a frustração. Aleluia! Talvez você já tenha orado tanto por aquela porta de emprego, já tenha pedido tanto a Deus pelo seu esposo, já tenha passado noites em claro, pedindo para Deus cumprir o desejo do teu coração, para Deus abençoar aquele milagre que você tanto espera. Esses dias eu passei uma experiência com a minha filha, que eu fui render a Thalita para a gente trocar o plantão uma sexta. Eu cheguei 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Desde o momento que eu cheguei, ela não parou um minuto. A Catarina inquieta, e chorava, e mamava, e não queria mamar, e chorava, e não parava. Eu colocava na cama, ela começava a chorar. Eu olhei no relógio meia-noite, olhei no relógio de novo 2 horas, e o olho dela assim. Eu olhei no relógio 6 horas da manhã. Quando eu vi o sol raiou 7 horas, eu sentei numa poltrona assim, ela olhou para mim e deu uma risada gostosa. E eu falei, Senhor, vale a pena. Vale a pena eu passar essa noite em claro. Vale a pena eu passar por tudo isso, porque eu vou lançar a minha rede de novo. Sobre a tua palavra. Vale a pena todas essas vezes que você chorou na presença de Deus e não viu a resposta da sua oração ainda. Vale a pena. Jesus está querendo te ensinar a você lidar com a frustração. Aleluia. Para que você venha alcançar a maturidade necessária para receber aquilo que Ele tanto quer te dar. Para receber aquilo que você tanto busca na presença dEle. Aleluia. A Bíblia fala que a frustração, ela traz grandes males para a nossa vida. Ela nos torna pessoas mal-humoradas, pessoas azedas, uma pessoa inquieta, uma pessoa rancorosa, uma pessoa fechada. Porque a frustração, ela gera tudo isso na gente. E Jesus estava querendo ensinar para Pedro naquele momento. Eu sei que você passou a noite inteira e não pescou nada, mas sobre a minha palavra eu estou mandando para você. Volta lá. Aleluia! E volta nas águas profundas, não é nas águas rasas. Eu nunca vi mar calmo formar um bom marinheiro. É nas águas agitadas, irmão. E Pedro está ali, Jesus está ensinando isso para Pedro. Pedro, é nas águas profundas, é nas águas agitadas que você vai adquirir maturidade, que você vai aprender a lidar com essa frustração e transformar isso em energia para continuar a caminhada. Outro ponto que Jesus estava querendo ensinar para Pedro é a questão do ressignificar a vida, ou seja, dar um novo sentido para uma situação, para um momento, para um processo. Naquele momento, Jesus mostrou para Pedro: o barco não serviu para pescar, mas ele serve como púlpito. Aleluia. Ele serve como um ponto de pregação. Aleluia. Então Jesus estava ensinando para Pedro que existem momentos que nós precisamos buscar e ter um olhar diferente para aquilo que está ao nosso redor. Se uma coisa não serve para um determinado propósito, ela pode servir para outro. Cabe a você identificar, cabe a você estar sensível. E Jesus mostrou isso para Pedro, né? É entender o projeto. Existe um projeto, e você, Pedro, você precisa entender. Existe um projeto de Deus para a minha vida, existe um projeto de Deus para a sua vida. E nós precisamos entender que se naquele momento nós não conseguimos pescar nada, nós precisamos ressignificar a nossa vida, analisar, dar um novo sentido, dar uma nova direção para isso. Sobre o que? Sobre a palavra de Deus.
Ele não deu um novo sentido na cabeça dele, então. Ele deu um novo sentido conforme a palavra do mestre. O mestre diz que ele reconhece: Senhor, porque é o Senhor que está mandando, eu vou lá, eu vou lançar a rede. Quantas das vezes nós duvidamos da voz do Senhor no nosso coração? E nós pedimos confirmação. Eu cheguei aqui e pedi um monte de confirmação para Deus. Deus foi falando no louvor, já foi falando na oração. Por quê? Porque nós temos esse medo e queremos a aprovação, a aceitação o tempo todo. Não! Se Deus falou, se o mestre falou, nós devemos obedecer sobre a palavra dele, lançar a rede novamente, sobre a palavra dele, continuar a nossa caminhada. Outro ponto que Jesus estava ensinando para Pedro, e esse é o último ponto, é a questão da perseverança. Primeiro, lidar com a frustração. Depois que você lidou com a frustração e entendeu que tudo isso é para o seu crescimento, é para te trazer maturidade, você entende que você precisa dar um novo significado para a sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus e entender que do jeito que eu estou fazendo não está dando certo. Então eu preciso fazer de uma outra forma. Eu preciso ouvir o que Deus tem para me orientar nessa situação. E depois que você deu um novo significado para toda essa situação, você precisa perseverar. Jesus estava falando para Pedro, João e Tiago, né? Eles passaram a noite toda, não pescaram nada, estavam cansados e estavam frustrados. E Jesus falou para Pedro: Pedro, volta lá, lança a rede novamente. Volta lá, Kelvin, continua nesse propósito, nesse desejo do seu coração. Deus ele vai te honrar. Aleluia. Às vezes as palavras que saem da sua boca, para as pessoas que estão ouvindo, parece loucura. Mas não é loucura. Aleluia. É para você perseverar, para você continuar. Porque esse desejo que você tem no seu coração está alinhado com Deus e ele vai se cumprir. Então Jesus falou para Pedro, João e Tiago, né? Para ele voltar lá. Ou seja, nós sabemos que numa maratona, né, na São Silvestre, por exemplo, acho que foi 42 quilômetros, o ponto-chave não é como você começa, mas como você termina. Os grandes vencedores, eles não começam a, 50 km por hora. Não, eles começam bem tranquilos e vão. Eles começam a aparecer da onde? Da metade da prova para frente. E é isso que Jesus quer te ensinar. Não importa o jeito que você começou, o que importa é como você vai terminar. Aleluia! O que importa não é que você começou esse ano com muitas expectativas. E nós estamos em novembro e ainda não aconteceram, mas o ano ainda não acabou. Jesus está falando que assim, não importa se você passou a noite inteira, você passou 10, 20, 30 horas no mar e não pescou nada. É o final, é sobre a palavra dele. E Jesus estava ensinando isso para Pedro. Com as minhas palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, essa é a hora, esse é o momento. Aonde os medíocres param, aonde os covardes param, é nessa hora que o discípulo central ele avança. É nessa hora que ele que está alinhado comigo avança. É nessa hora que aquele que confia em mim, sobre a minha palavra, ele avança. Não importa como você começou o ano, porque o importante é como você vai terminar. E a Bíblia diz que Pedro ele pescou tanto com João e Tiago que ele ficou maravilhado e ele se sentiu até mesmo indigno
aquilo. Eu gostaria de declarar isso sobre a sua vida nesta noite. Que o que Jesus vai derramar na sua vida vai te deixar perplexo, vai te deixar surpreso, vai te deixar até mesmo confundido, vai confundir quem está aqui fora. Simplesmente agradeça. Simplesmente agradeça. Simplesmente agradeça, porque você é merecedor de tudo isso. Uma vez que você sair dessa condição de admirador, de apreciador, e se tornou um discípulo central que está no eixo, que está na vontade, que está disposto a pagar o preço, Deus ele abençoa. Deus ele abençoa e manifesta a tua glória sobre a tua vida. Eu gostaria nesse momento que você se levantasse. Apaga as luzes ali, feche seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento e Jesus está naquele barco. Você está sentado aí na beira da praia. E Ele está falando contigo. E Ele está dizendo para você nessa noite: persevera. Continua. Ele está dizendo para você nessa noite: supere as frustrações. Supere as frustrações. Dê um novo significado para a sua vida. Entenda o propósito, o projeto. A sua rede nessa noite, ela pode ser uma porta de emprego, ela pode ser uma conta que está atrasada, ela pode ser a conversão de um ente querido, ela pode ser a cura para uma doença, ela pode ser a libertação para alguém da sua família. E Jesus está te dizendo nessa noite: o mestre está na ponta do barco, está te dizendo nessa noite: lance a rede. Lance a rede novamente. Você passou a noite inteira e nada aconteceu, mas lance a rede novamente. Sobre a palavra dele, lance a rede novamente. Amém? Faça a sua oração. Fala para o Senhor o que é o que você precisa lançar nessa noite dentro desse mar agitado, dentro desse mar profundo. Porque só Deus sabe que para você é difícil. É um mar profundo, é um mar agitado. Mas Ele está dizendo para você nessa noite, para você não ter medo, para você lançar a rede, para você confiar que